Pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aqui os dados de um funil de aquisição completo para o WhatsApp, tá? Do clique até a consulta. Como funciona o funil de WhatsApp para clínicas, etapa por etapa, com os números reais de mercado, os números médios de mercado, tá? São 7 etapas e vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas é importante vocês terem essa informação. Vou repassando, lendo aqui e vou acrescentando algumas outras coisas. Investimento em tráfego sem mapa investimento em tráfego sem mapa é dinheiro sem destino. Com certeza vocês já passaram por isso, né? Vocês devem ter ouvido, vivido isso, que a clínica investe em anúncios, os leads chegam, mas no final do mês os números não fecham com o que foi esperado. Isso acontece porque ninguém mostra um mapa. Todo mundo fala do clique, de lead, de ROI, mas ninguém mostra o que acontece entre o clique e o paciente na cadeira. E hoje eu vou mostrar para vocês esse mapa de slide por slide aqui com os números, tá? São 7 etapas, seguindo aqui o funil completo. Basicamente são essas as porcentagens, tá? Então, de 1.000 pessoas que clicam, 625 pessoas começam uma conversa, 490 seguem a conversa. Então percebam, do clique até aqui, 50%. Dos 490, 293 acabam sendo qualificados. Dos 293, 190 são agendados. Dos agendamentos, 143 comparecem. E aqui, 79 vendas. Mas isso num ambiente de 1.000 cliques, 1.000 mensagens clicadas. Se a gente adaptar aqui para 100 mensagens clicadas, esse número aqui cai proporcionalmente, tá? Do clique ao anúncio, como eu coloquei aqui, custo por clique de 3 a 8, numa realidade geral, né? Assim, é claro que conforme mais alto o valor do ticket médio de venda, mais alto o custo por clique, tá bom? Então a gente coloca aqui que o anúncio ele tem que ter um CTR de 0,8 a 2, né? Um ponto médio aí que eu sempre gosto de falar e falo para vocês é de 1%. O clique não é paciente, isso é importante, tá? O clique não é paciente. Volto a falar, eu sempre digo que o paciente não está pronto para comprar. O clique não é paciente, ele é uma intenção. E ainda faltam 6 etapas para a gente chegar nesse processo. Não dá para avaliar o resultado de tráfego pelo número de clique, tá? Tem que avaliar o processo todo. Bom, depois dos cliques, quem iniciou a conversa no WhatsApp? De 55% a 70%, tá? Então, de 1.000 cliques, 550 e 700 pessoas clicariam. Eu estou fazendo o número de 1.000 para ficar um volume maior aqui e ficar claro todo esse contexto, né? Até porque o CPM é uma taxa que é paga por 1.000 impressões. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora, vamos focar aqui. Os outros 300 e 450 clicaram, viram a tela aberta e fecharam ela sem digitar, sem falar nada. Então, isso é uma realidade, tá bom? É realidade. Esse processo funciona dessa forma. Então, a gente tem de 30% a 45% de abandono. As pessoas não prosseguem na conversa. Próximo. Respondeu de verdade, conseguiu conversar, tá? Lembrando que essas porcentagens aqui é sempre referente à etapa anterior e não à etapa lá do clique, ok? Então, das pessoas que abriram a conversa, entre 70% e 85% respondem quando a sua equipe entra em contato. Aqui a variável mais crítica de todo o funil, a velocidade de resposta. Precisa ser respondido muito rápido, tá? Resposta em menos de 5 minutos aumenta para 85% essa taxa de conversão. Resposta após 30 minutos cai para menos 40% de conversão, tá? De pessoas conversando, tá? Responder em menos de 5 minutos praticamente dobra a taxa de conversão real. Isso é fato. Lead qualificado. Dos que responderam, 200 a 385 pessoas, 50 a 65. Volto a falar, esses 50 a 65% é referente à etapa anterior. De quem respondeu, entre 50 e 65 tem interesse real do perfil adequado e não está buscando o plano quando você oferece particular. O restante desqualifica,
tá? Desqualifica, é isso mesmo, é a média, tá? Por preço, por perfil errado, por já ter resolvido, desistido. Então aqui são as médias gerais. Desses números aqui, 35 a 50 vão desistir por preço, por perfil, por timing, enfim. O lead desqualificado que entra na agenda é pior do que o lead que saiu, tá? Então por isso que é extremamente importante vocês identificarem quem é o lead qualificado, porque senão ele vai ocupar tempo de vocês aí. Etapa 5, agendou a consulta, de 50% a 75%, a 70% também. De quem está qualificado, mesmo os qualificados, não é todo mundo que irá agendar, tá bom? Dos que estão qualificados, de 55% a 70%, agenda a consulta na própria conversa, nessa continuidade. Os outros postergam, pedem para ligar depois, somem, eles não vão falar nem sim nem não. Então, é papel de vocês fazerem o follow-up e manterem esse contato com as pessoas, tá bom? Aqui a habilidade do atendente define o resultado, isso é fato. Então, volto a falar, essas porcentagens são da etapa anterior, de 30 a 45, esfria e some, mesmo sendo qualificados. Um script de agendamento bem estruturado pode elevar a taxa de 55 a 70, sem nenhuma alteração no tráfego. É o ponto de treinamento e não de anúncio. É aquilo que eu falo para vocês. É comum, mesmo depois de 3, 4, 5 reuniões que nós fazemos com os clientes, a gente pega o script e depois o script não está adequado. O cliente já passou, atropelou a etapa, não perguntou, não conseguiu... na verdade, não conseguir é relativo, né? Porque é simples, é só fazer uma pergunta. Mas não conseguiu trazer aquele... descobrir qual é o real objetivo do lead, né? Qual é a dor, qual é o desejo. E tudo isso dificulta depois, quando você vai passar, fazer a chamada para o agendamento. Etapa 6, show rate, que é quantas pessoas compareceram à consulta. Das que agendaram, um número saudável médio é de 70 a 85 de comparecimento, tá bom? De novo, friso, é da etapa anterior, do número da etapa anterior. De 15 a 30% não vão aparecer mesmo, tá? De quem agendou, 70 a 85 realmente aparece. No WhatsApp, direto, ele tende a ser mais alto do que em formulários, porque o lead demonstrou a intenção real, iniciar a conversa. Essa é a diferença. Quando a pessoa preenche o formulário, é mais difícil, precisa ter esse contato. Qual o processo aqui? Confirmação 24 horas antes, 2 horas antes. Clínicas que fazem isso sistematicamente chegam aos 85. Tá? Então, confirma 24 horas, confirma 2 horas antes e mantém esse processo. E a etapa 7, o fechamento. Fechou o procedimento. De 45% a 65% das pessoas que compareceram, né, elas vão fechar. Então aqui a gente também tem uma variável aqui, de metade das pessoas que compareceram vão fechar. De quem veio à consulta, entre 45% e 65% fecha o procedimento. Esse paciente passou por 6 etapas para chegar até você. Ele já tem intenção. O que falta é segurança para dizer sim. Por isso que na clínica é tudo muito mais fácil, muito mais forte. Metade delas, né, de 35 a 55, podem não fechar. Não é pressão, é clareza. Apresentação objetiva, tratamento, confiança transmitida na consulta, um processo de proposta que facilita a decisão. E na clínica, é o que eu sempre falo, a pessoa na clínica, vocês terão um poder de persuasão muito maior, poder de convencimento. Então, de uma forma geral, a gente tem esses números aqui, ó, 1.000 para essa etapa de cliques, 625 começaram a conversa, 490 de fato responderam, 293 foram qualificados, mas mesmo assim não agendaram. É necessário seguir essas pessoas. 190 agendaram, 143 compareceram, aproximadamente vendas, tá? Então a conversão mínima, né, a gente coloca aqui de 3,5, mas isso é o de mercado, mas na prática a gente ainda vê uma porcentagem diferente aqui, de 2%, tá? De 2% a 8%, a 5% é o ok, assim, é o médio, tá? Ah, mas não tem empresas que chegam a 15%? Sim, esse número é de mercado, de forma geral. Então, sim, acontece, tá? Mas todo esse processo precisa estar muito redondo.
Qual é o contexto? A conta fechar no final, né? Então, se você investiu, por exemplo, R$3.000, atraiu, vamos supor, vamos colocar a taxa mínima aqui e vamos tomar por base 100. De 100 cliques aqui, as pessoas começaram aqui. Vamos colocar 2%. Imagina que vocês investiram R$3.000 em um mês para captar os leads. Aí tem todas as etapas aqui, métricas. Vocês atraíram 100 cliques. No contexto final lá, vamos colocar 2%. Significa que vocês fecharam 2%. Se foram procedimentos de implante, por exemplo, vocês chegaram a investir 3%. Vamos colocar aí um investimento de prótese protocolo. Não sei qual valor que vocês praticam, mas em alguns casos a gente tem a partir de 9.000, vamos colocar 10.000 a 20.000. Então vocês teriam 2 vendas, 20.000, investiram 3. Essa conta precisa fechar. Se vocês têm esse contexto de investir 3 e fechar 20, por exemplo, 15, a margem, o ROI está muito adequado. Por quê? Porque a maioria dos negócios, e isso também, esse é um ponto que pega muito para clínicas, eles estão acostumados em um contexto ao CAC zero por indicação e tudo, e na verdade quando você investe em tráfego você acelera o processo. Você acelera todo esse contexto, compra volume, compra mídia, mas não é o cliente que vem do tráfego, se comparado a quem indicou uma indicação direta, é muito diferente, né? O grau de envolvimento do paciente. Então isso interfere totalmente. Você vai ter um volume maior, mas as contas são totalmente diferentes. E eu aconselho muito a ter processo de indicação, porque se você trabalhar os dois, o tráfego e o processo de indicação junto, mesmo pedindo indicação para quem não fechou com você, vocês vão escalar isso a um número absurdo. Mas voltando, a maioria dos negócios no Brasil tem um retorno de 30%, 25% a 30%. Significa que para eles, vamos colocar nessa etapa, vamos colocar para ficar fácil a conta, vamos supor que a venda desses 2 procedimentos deu R$21.000. Na maioria das vezes, o investimento foi de R$7.000 para ter um retorno de R$21.000. E nesse quadro, se você investiu 3 e teve um retorno de R$21.000, você está acima da média dos retornos dos negócios no Brasil, certo? Para finalizar, né, uma diferença geral aqui, tá? Clínica em 3, né, as características das clínicas que estão dentro da média, mas a média baixa e a média alta. Responde leads depois dos 30 minutos, sem script de qualificação, não confirma agendamento ativamente, apresenta propostas sem conduzir decisão, culpa o tráfego pelo resultado. Clínica que fecham acima de 10, respondem em menos de 5 minutos, tem o script de qualificação, confirma as consultas 24 e 2 horas antes, apresenta o tratamento com clareza e segurança, sabe qual etapa agir quando cai. Como você está assistindo isso, você se enquadra e você tem todas as informações para fazer ser uma clínica aqui. Por quê? Porque dentro do nosso trabalho e do nosso programa, você tem acesso a isso e você sabe muito bem. É só executar, de fato, o que a gente propõe. Então agora você tem um mapa, vamos percorrer. Ligar o tráfego, sabendo o que esperar de cada etapa, muda completamente a forma de acompanhar os resultados. Extremamente importante que você esteja consciente. Velocidade, resposta menos de 5 minutos com a pessoa e não só o bot. Você pode usar o bot para automatizar, mas tem que ser uma pessoa real. Muda muito o jogo isso. Qualificação, perguntas certas antes de oferecer a vaga na agenda. Confirmação, 24 horas, 2 horas antes, sistema sem exceção, sistemático, sem exceção. Esses 3 pontos são os pontos que viram chave mesmo. E eu fico por aqui. Qualquer coisa pode pedir para o nosso suporte e a nossa equipe fica à disposição.